Vocês querem saber como é que é o som desse fonezinho esquisitinho aqui? Continua aqui que eu já te conto. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje eu vou falar para vocês sobre esse fonezinho Bluetooth aqui bem diferentão, o Lenovo XT83-2, que se trata de um TWS, ou seja, totalmente sem fios, que tem um design tipo Earbud e traz um falante dinâmico de 13mm por lado, mas o que impressiona aqui é que eu comprei isso aqui por cerca de R$35 naquelas listas de produtos Choice do AliExpress, e ele chegou na minha casa em menos de 15 dias, sendo que com os impostos custou coisa ali de 40 pratas, bicho, impressionante. Mas o preço normal dele oscila bastante, fica entre os 80 e R$125, o que dá ali entre 16 e 25 dólares. E apesar do design tipo Earbud, ele não fica bem sobre o canal auditivo, como deveria ser. Na real, ele fica pendurado na orelha aqui, né, pendurado aqui no cantinho da orelha, tipo aqueles brincos de pressão antigos, e tem um buraquinho que projeta o som para o seu canal auditivo, só que ele também projeta o som para fora e vaza bastante som, então você vai acabar compartilhando a sua música com quem estiver por perto. Ele é bem levinho, então uma vez que você posiciona aqui, ó, nas orelhas, para mim ficou bem firme, sem incomodar em nada, e facilmente dá para você esquecer que tá usando fones, cara, muito de boa. Mesmo praticando esportes de impacto lá, se mexendo e tal, como corrida, por exemplo, ele não parece que cai com facilidade. Comigo aqui foi de boaça. O case também, como vocês podem ver, é bem compacto e cabe de boa no bolso da calça, mas é um tanto escorregadio e pode até escapulir da mão com facilidade. O meu mesmo já caiu no chão por isso e acabou machucando um pouquinho. E infelizmente ele não tem proteção à água ou poeira, pelo menos a Lenovo não informa nada sobre isso, então nada garante que ele resista ali ao suor de atividades físicas. E felizmente ele traz Bluetooth 5.2 que dá para assistir vídeos e jogar sem delays perceptíveis entre a voz e a imagem. A Lenovo afirma que a bateria dura cerca de 5 horas nos fones, fato que eu constatei aqui nos meus testes, durando até um pouquinho mais que 5 horas, e o estojo garante mais 2 cargas completas, totalizando ali mais ou menos 15 horas de uso. E o Think Plusinho aqui, como o próprio preço sugere, vem nessa caixinha ultra mega simples, cara, é bem chumbregosa mesmo, vem com um cabinho meio pai aqui USB-C e só, manualzinho em inglês. Inclusive esse manualzinho você não encontra na internet, tá, gente? Então guarda isso se tiver alguma dúvida da operação dele. E a case do fone é num plásticozinho, cara, super fininho, não passou confiança nenhuma, inclusive o meu caiu no chão, um tombinho besta ali, escalavrou o plástico todo, tá vendo? Um tombinho de nada. E aqui na frente tem um LEDzinho que indica que tipo tá carregando e tal, tem essas indicações. E o fone, ele é diferentão, olha só. Aqui são os polos de carregamento, né? Ele tem essa saidinha de áudio dele, que é tipo de um earbud, assim, sei lá, tipo daqueles AirPods antigos da Apple. E aqui é meio maleável, tá vendo? Você consegue dar uma certa moldada nele para ele se adaptar melhor à sua orelha. Ele não é muito não, tá? Ele não fecha muito, mas dá para dar uma moldadinha nele aqui. O sensor touch fica do lado de cá, e acho que aqui também é o microfone dele, tá? Não tenho certeza se é aqui ou se é aqui, mas é isso. Não me passou muita confiança, é um plastiquinho bem painha mesmo, mas pô, pelo preço, cara, só disso aqui chegar da China aqui por tipo 40 conto, já pagou o frete, sacou? Não paga nem o produto. Mas obviamente não passou confiança e é bem mal feitinho, de acordo com a faixa de preço. A conectividade do XT83-2 é muito boa e me surpreendeu num fone tão baratinho, e basta tirar os fones do estojo aqui que eles já conectam quase que imediatamente no smartphone e logo você já está ouvindo música, ou também você pode selecionar só um dos lados aqui e tirar que ele já conecta direto também de boas, sem ter que ficar configurando nada. E um negócio interessante é que se você pegar o lado esquerdo e colocar no lado direito e vice-versa, o software dele inverte os lados automaticamente, então sempre que você tirar o fone aqui do lado direito da case, ele vai ser configurado como direito e vice-versa. Então dane-se o L e o R que tem escrito no cantinho de cada fone. O que importa é que é o jeito que você vai colocar eles na case. E ele tem basicamente todos os controles de mídia no touch do próprio fone, então se você der um toque em qualquer um dos lados, você vai ter o play e o pause. O toque duplo, você altera o volume do lado direito para cima e do lado esquerdo para baixo. O toque triplo, você passa a música para frente do lado direito e para trás do lado esquerdo. E se você apertar e segurar do lado direito, ele vai entrar no modo jogo com menos delay, e do lado esquerdo ele vai entrar no assistente de voz ali, que pode ser, sei lá, Bixby, Alexa, dependendo do seu smartphone, como é que ele está configurado. E francamente, esses controles deles são até que bem responsivos, eu não tenho nada a reclamar. Às vezes você até aperta sem querer e funciona muito bem. O sinal Bluetooth dele também é normalmente bem estável, mas não tem um alcance muito grande, então ali pelos 5 metros de distância do celular já começa a falhar, o lado esquerdo desconecta do direito e tal, já dá uma confusão. Então ele não é assim o melhor dos mundos, mas também por esse preço aqui tá joinha, tá bacana. E agora eu tô gravando para vocês do microfone do Lenovinho aqui, para vocês verem como é que é. Ele é bem ruinzinho, dá até para fazer ligações e tal, só que a pessoa do outro lado vai ficar te perguntando o que você falou, o que você falou e tal. Mas cara, de novo, 40 pratas nisso aqui, só de ter microfone, tá bom demais.
Finalmente, bora falar do som desse brincão musical, mas segue o rolê do engajamento aí, deixando seu like, se inscreve aqui, se curtir fones, áudio e café e comentem se já testaram algo parecido. Para resumir, o XT83-2, o som é uma grande tranqueira. Pronto, fim do review, tchau, até logo. Tô de sacanagem, apesar de estar longe de ser bom, eu acho que o XT83-2 tem o seu lugar ao sol. E cara, é muito engraçado porque ele até passa uma certa nostalgia, porque ele tem uma sonoridade que lembra muito aqueles earbuds meio merda dos anos 90, início dos anos 2000 ali, mas ainda bem que as coisas evoluíram e é só nostalgia boba mesmo. E a primeira coisa a se ter em mente é que o posicionamento dele na orelha conta demais na qualidade do que você vai ouvir. E quanto mais próxima a saída de áudio tiver aqui do seu canal auditivo, mais interessante isso aqui vai soar. Portanto, a galera portadora de orelhas pequenas vai tirar o melhor proveito do Lenovinho. Já a galera mais orelhuda vai ficar com o fone muito distante do canal auditivo e vai ouvir tudo muito mais estridente. A tonalidade dele para mim é bem centrada nos médios, com bastante médio agudo e agudos. E quem espera graves pode esquecer. Aqui praticamente eles morrem ali abaixo dos 100 Hz, então não tem presença, não tem preenchimento e qualquer coisa que você ouvir aqui que tenha mais ênfase na região grave vai perder totalmente o sentido, cara. Você escuta, por exemplo, a 45 Smoke do Slow Tie, a música vai praticamente parecer uma capela com ele só falando muito rápido, porque a batida mesmo, que é muito grave nessa música, desaparece completamente no Lenovinho aqui. Como eu disse, ele tem mais agudos e principalmente médio agudos, com algum pico ali próximo aos 5 kHz que faz com que ele tenha timbres mais estridentes e soe mais gritão. Então aquelas vozes mais abertas, tipo uma Adele ou uma Alicia Keys, por exemplo, soam mais gritantes e caixas de bateria, só para dar outro exemplo, ficam meio rasgadas ali, meio ardidas. Os médios, então, como se pode imaginar, têm pouco corpo e soam bem magrinhos, mais estridente mesmo, com timbres mais duros e nada naturais. Embora ele tenha essa sonoridade porqueira, tem um aspecto até legal nele, que a música sempre parece que tá vindo bem de fora, sacou? Numa esfera bem grande ali, e teve várias vezes que eu fui lá nas configurações do celular conferir se o fone realmente estava conectado, porque eu achei que o som estava vindo dos falantes do celular, cara, mó doideira. Mas nem tudo tá perdido, e eu acho que esse fone pode servir sim para quem quer só escutar um podcastzinho ali de boa e precisa ouvir um ambiente ao redor, né? Porque ele não obstrui nada na sua audição, e essas características dele de ter médios mais estridentes e não ter graves acaba fazendo com que ele reproduza vozes muito nítidas e muito inteligíveis. Então fica fácil entender quando você está ouvindo alguém falar ou pessoas conversarem. Eu sei que tem muita gente que curte trabalhar de fones e não pode deixar de ouvir o ambiente ao redor. Nesse caso, o XT83-2 pode ser bem interessante. Bora então concluir, gente. De forma resumida, eu não recomendaria o XT83-2 como fone para ouvir música, ir na academia, fazer atividades físicas, como eu normalmente recomendo a maioria dos fones TWS. Porém, ele pode ser muito bom para quem quer um fone prático com boa conectividade para o dia a dia e pretende apenas ouvir ali um podcastzinho ou notícias do dia, sem perder a atenção no ambiente ao redor, porque como ele não obstrui em absolutamente nada a audição, dá para usar para trabalhar, ou mesmo quem está em casa ali com bebê pequeno, criança pequena, e claro que não tem problema em vazar um pouquinho de som para o ambiente. Isso num fone bem prático e confortável, com ótima conectividade, bateria bem decente, ainda mais custando 40 merréis, bicho. Não tem condição. Como é que os caras conseguem fazer isso aqui, cara? Bateria, um montão de chip, tecnologia, conectividade muito boa e ainda atravessa meio mundo e chega aqui a 40 pratas, cara. Exageradamente barato. Então é isso, gente. Levando em conta tudo que eu falei aqui, dá sim para recomendar o XT83-2, mas em situações bem específicas. Um abração para vocês, até o próximo vídeo e valeu!